אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. Iran's foreign minister issued an ominous threat to the U.S. and Israel. Israel's newest submarine has arrived in Haifa, all the way from Germany. Israeli forces are massing in the south right now. Israel e o Irã têm estado envolvidos em um conflito sombrio ao longo de décadas, cada um tentando minar a influência e a segurança do outro na região do Oriente Médio. O conflito aumentou drasticamente na última semana, com Gaza se transformando em uma zona de guerra, impulsionada por escaladas de ambos os lados. Israel respondeu com uma força considerável contra terroristas que se misturam com a população inocente, que são incapazes de se proteger. No entanto, agora surgem indícios de uma possível redução na escalada, com a chegada de um novo submarino equipado com uma tecnologia capaz de alcançar alvos muito mais distantes. Israel adicionou uma nova arma ao seu arsenal, o que poderia indicar intenções de um conflito além de Gaza. Portanto, vamos analisar como é este novo submarino nuclear de Israel e como ele poderia sinalizar um aumento em seu poder bélico. O Irã e Israel não possuem boas relações diplomáticas e são considerados inimigos um do outro. O Irã não reconhece a legitimidade de Israel como um Estado e apoia grupos que se opõem a Israel, como o Hezbollah, Hamas e a Jihad Islâmica. Israel vê o Irã como uma ameaça à sua segurança e existência, especialmente devido ao seu programa nuclear e seu envolvimento em conflitos na Síria e em outras áreas regionais. As relações entre os dois países passaram por 4 fases principais. A primeira fase foi o período ambivalente de 1947 a 1953. A segunda foi o período amistoso durante a era da dinastia Pahlavi de 1953 a 1979. A terceira foi o período de agravamento após a Revolução Iraniana, de 1979 a 1990. E a fase atual é de hostilidade aberta desde o fim da Guerra do Golfo em 1991. O conflito entre eles aumentou nos últimos anos, à medida que o Irã expandiu sua influência e presença no Oriente Médio, enquanto Israel tentou impedir o alcance de seus objetivos. Ambos os países estão envolvidos em um conflito por procuração na Síria, onde o Irã apoia o governo de Bashar al-Assad, enquanto Israel apoia alguns grupos de oposição. Eles também trocaram ataques em infraestruturas como instalações nucleares, petrolíferas e bases militares. Agora, o Irã está supostamente financiando os ataques do Hamas em Israel. Israel já possui um submarino capaz de transportar mísseis de cruzeiro convencionais ou ogivas nucleares, e pode operar furtivamente por longos períodos de tempo sem reabastecimento. E agora um novo submarino está em construção na Alemanha, atraindo grande atenção da comunidade naval e do público em geral. A razão desse interesse vem em grande parte por conta de seu tamanho, que se espera que tenha algumas capacidades notáveis, de acordo com especialistas. Este submarino, chamado de Future Dragon, será capaz de armazenar e lançar mísseis de cruzeiro com ponta nuclear a partir de sua vela. Isso representa uma adição poderosa ao arsenal nuclear de Israel. O submarino Dragon foi recentemente anunciado durante sua cerimônia de lançamento em Kiel, Alemanha. Este é o 7º submarino que a Alemanha constrói para Israel, sob um acordo de longo prazo. No entanto, ao contrário dos 6 anteriores, que pertencem à classe Dolphin II, este novo navio é uma versão modificada, com um casco mais longo e maior. Estima-se que o comprimento do casco seja cerca de 73 metros, em comparação com os 68 metros da classe Dolphin II. A vela também é visivelmente maior, com uma altura de cerca de 12 metros e uma largura de cerca de 8 metros. O casco e a vela não servem apenas para fins estéticos, eles foram projetados para acomodar um sistema de propulsão independente avançado. Esse sistema permite ao submarino operar debaixo d'água por períodos mais longos sem emergir ou usar energia nuclear. O sistema AIP utiliza células de combustível para gerar eletricidade a partir de hidrogênio e oxigênio armazenados em tanques dentro do submarino. Isso confere ao submarino uma vantagem furtiva sobre submarinos elétricos a diesel convencionais, que precisam emergir periodicamente para recarregar suas baterias usando motores diesel barulhentos. Uma das características mais intrigantes do submarino Dragon é a sua capacidade potencial de transportar e lançar mísseis de cruzeiro com ponta nuclear a partir de sua vela. Esse é o entendimento de especialistas como Ray Sutton, um especialista em submarinos, e Matuz SMY, um analista naval.
Com base em sua análise de fotos disponíveis e nas informações que indicam que a grande vela poderia abrigar tubos de lançamento verticais para mísseis de cruzeiro, semelhantes aos encontrados em alguns submarinos russos. Esses tubos estariam localizados atrás da torre de comando, que é a estrutura no topo da vela que contém periscópios e outros sensores. Em 2016, a Coreia do Norte ganhou manchetes ao revelar sua classe de submarinos de mísseis balísticos. O que a distinguiu foi o sistema de armazenamento de mísseis de retrocesso, que lembrava os antigos submarinos soviéticos da classe Golf. Na classe Golf, um míssil era armazenado na vela, o que era uma característica distintiva desses submarinos. Eles podiam abrigar até 3 mísseis nucleares RF-1 na vela. Esse design foi influenciado tanto pelo tamanho do submarino quanto pelas limitações tecnológicas da época. A situação resultou em uma configuração bastante incomum. Agora, ao mudar nosso foco para a classe de submarinos Draken, é provável que compartilhe um acordo semelhante ao dos submarinos israelenses anteriores. Esses submarinos não possuíam esse tamanho maior, a partir do qual lançavam mísseis de cruzeiro de seus tubos de torpedo. Isso suscita uma pergunta interessante: por que esses novos mísseis de cruzeiro são maiores em tamanho? A resposta a essa pergunta pode ser rastreada até o Irã. A variante do Bloco 4 do míssil Tomahawk é a mais comumente implantada e tem um alcance de quase 1.500 km. O Irã, que mantém uma longa história de rivalidade geopolítica com Israel, tem buscado ativamente capacidades nucleares por mais de 2 décadas. Diante disso, é crucial possuir a capacidade de lançar mísseis de cruzeiro com um alcance de até 2.735,8 km. Essa extensa gama garante que, quando lançado de uma posição ao largo da costa de Israel no mar Mediterrâneo, um míssil pode atingir todos os cantos do Irã, dissuadindo assim potenciais ameaças e salvaguardando a segurança nacional de Israel. Os mísseis de cruzeiro que podem ser lançados a partir desses tubos provavelmente são equipados com ogivas nucleares, de acordo com Sutton. Esses mísseis fariam parte do suposto arsenal nuclear de Israel, que se estima consistir em cerca de 80 a 90 ogivas. Israel nunca admitiu nem negou possuir armas nucleares, mas é amplamente acreditado que as detém como impedimento contra seus inimigos na região. Israel também é conhecido por desenvolver vários sistemas de entrega para suas armas nucleares, incluindo mísseis balísticos de aeronaves e submarinos. Os mísseis de cruzeiro que poderiam ser lançados a partir do submarino Draken seriam diferentes dos mísseis balísticos normalmente associados a armas nucleares. Mísseis balísticos seguem uma trajetória parabólica e alcançam altitudes muito elevadas antes de descer em direção ao seu alvo. Mísseis de cruzeiro, por outro lado, voam em baixas altitudes e seguem um caminho mais complexo, o que pode escapar da detecção do radar. Além disso, mísseis de cruzeiro são mais precisos e flexíveis, já que podem ser programados para mudar de curso e alvo durante o voo. A técnica de lançamento para esses mísseis de cruzeiro também seria diferente do método convencional usado pela maioria dos submarinos. Em vez de ejetar os mísseis de uma posição submersa usando pressão de água ou gás, o submarino Draken lançaria os mísseis de sua vela usando um motor de foguete. Esse motor impulsionaria o míssil para cima até atingir uma distância segura do submarino. Em seguida, o motor de reforço do foguete se desconectaria e cairia no mar. Durante o cruzeiro, o míssil ativaria seus motores de turbina a bordo e continuaria voando em direção ao seu alvo em velocidades subsônicas. Ao longo do trajeto, as barbatanas de manobra seriam implantadas no corpo do míssil para ajudar na navegação e evitar obstáculos. Embora Israel possa não estar inclinado a lançar um ataque preventivo contra o Irã, é imperativo que tenha a capacidade de responder eficazmente e garantir que as instalações nucleares iranianas, bem como potenciais armas nucleares, estejam dentro do alcance de seus próprios meios militares. Isso levou ao desenvolvimento e implantação de várias estratégias e tecnologias militares, sendo um componente crítico o desenvolvimento de mísseis de cruzeiro com capacidades de alcance estendido. Esses mísseis precisam ser capazes de transportar mais combustível de aviação do que os convencionais, como o Tomahawk, a fim de cobrir distâncias substanciais. Para atingir efetivamente os objetivos iranianos, é necessária uma maior capacidade de combustível para esses mísseis.
Como resultado dessa necessidade, esses mísseis muitas vezes são maiores em tamanho, tornando impraticável lançá-los dos tubos de torpedo comumente usados para a implantação de mísseis em submarinos. É claro que o novo submarino de Israel é projetado com foco específico no Irã. Os líderes do Irã expressam frequentemente suas intenções de prejudicar Israel, e o desenvolvimento potencial de armas nucleares pelo Irã é uma questão preocupante neste cenário. A capacidade de Israel para responder, incorporada no futuro submarino Dracon, poderia servir como um fator estabilizador e dissuasor da eclosão de um conflito nuclear. Se gostou desse vídeo, não deixe de dar seu joinha e seguir o canal.